eu fiz exatamente como fazem alguns irmãos, sabe? Sabe aqueles irmãos que abrem assim? Pá! Sei, sei, sei. Aí dizem, essa é a palavra do Senhor para nós, irmãos. A diferença é que eu só fiz assim, não tinha nada marcado, mas essa é a palavra que eu estou com vontade de ler para você agora, embora eu não soubesse que iria cair aqui. Porque caiu, eu fiquei ancorado nela. Olha que lindo. Agora, o que Deus falar é com Deus. Eu só vou ler. Isso aí. E como eu sei a palavra de Deus que eu vou ler, e eu pratico a palavra de Deus que eu vou ler a minha vida inteira, e eu só cheguei aqui por causa dessa palavra de Deus que eu vou ler. O Braulio está dizendo, pelo amor de Deus, fala. O versículo, Caio, fala. Eclesiastes 11, Braulio. Eclesiastes 11, do verso 1 ao verso 10. E aí ele vai poder escrever, porque eu disse, não, deixa tudo ser uma surpresa hoje. Então, olha só. Como eu disse, eu abri a Êxodo. Eu não estou dizendo que esta é a palavra de Deus que ele me deu para eu dar para você. Tem muitos dias que eu chego aqui com essa convicção. Hoje eu só estou te dizendo, essa é a palavra de Deus, porque ela, filtrada por Jesus, ela passa todinha para o lado de lá. Ela pode ser filtrada pelo Evangelho e ela escapa toda. Ela é segundo, portanto, Cristo. E é segundo Jesus, o Cristo. Cristo é o Cordeiro Eterno de Deus, o unigênito de Deus. Jesus é o unigênito de Deus encarnado na história, mas o Cristo existe antes de Jesus. Jesus nasceu 5 anos antes da era cristã, porque o nosso calendário está errado em 5 anos. Mas uma coisa é o Cristo, outra coisa é Jesus, outra coisa é Cristo Jesus, ou Jesus, o Cristo. No meu curso, Reconexões, lá para o meio do curso, eu faço uma distinção entre tudo isso. Anjo do Senhor, Cordeiro de Deus, unigênito de Deus, Cristo de Deus, Jesus, o Cristo, e Cristo, Jesus. Então, lá no Reconexões, quem quiser aprender tudo isso e muita coisa mais, é só entrar lá. Então, esse texto é Evangelho de Cristo. E que diz assim, lança o teu pão sobre as águas. Lança uma imagem, uma metáfora. Não era para todo mundo sair de casa procurando um ribeiro, um riacho, um rio, o mar, jogando pão lá. Não, é uma figura de linguagem. Lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Porque depois de muitos dias o acharás. Aí alguém diz, como, cara? Vai voltar o peixe, o pão vai lá no oceano, depois volta, alguém joga um outro pedaço de pão acima no mesmo rio onde eu joguei o meu, e aí passa um outro pão e eu pego, é isso? Depois de muito tempo, eu devo ficar esperando até o meu pão voltar, porque eu joguei na água, devo ficar ali esperando no Senhor o pão voltar? Não. Lança. E segue. Vai viver, cara. Vai viver. Lança o teu pão sobre as águas e vai viver. Porque se você for viver, se você for trabalhar, se você for semear, se você investir, se você se dedicar, se você estudar, se você planejar, se você buscar entender o que você pode ser e fazer de melhor, e se você se aplicar a isso, e se houver esforço sincero,
e se houver perseverança, e se houver resiliência, constância, se houver esperança reanimada, se houver fé que não desista, depois de muito tempo, o teu pão vai voltar. É o equivalente ao Salmo 126, quando diz: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, carregando os seus feixes. Tem um enquanto entre o não ter e a si mesmo semear, porque esse a quem se vai recomendar que jogue o seu pão sobre as águas só tinha o pão. Mas é um desafio a crer no que pode vir de graça sobre a tua vida. Pessoal, hoje a garotada diz: é crer que o universo estará a seu favor. É um modo menino de dizer o fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amando a vida e amando o próximo. Tudo acaba contribuindo. Enquanto você vai investindo, semeando, crendo, sendo mais generoso do que possui, sendo mais ousado do que as coisas que você tem na mão, apenas, mas sem exagero também, sendo alguém que crê que existe um bem devoluto, existe um bem retornável, existe um bem que nos alcança quando a gente investe, porque Jesus disse que esse é um princípio do universo. Você que gosta da história do universo, Jesus disse que esse é um princípio do universo de Deus. Aquele que dá, a esse que dá, nesse se investirá e esse receberá uma medida muito maior e ainda sacudida, empurrada, recalcada, até que ela fique transbordante, é o que lhe darão. A gente dá, e os outros vão vivendo. Eu vim andando para cá, e nessa parte entre o meu quarto e aqui o escritório, as luzes estavam totalmente apagadas, e eu estava olhando uma luz no jardim, entrando por aqui, e eu parei ali, fiquei olhando os anos que nós passamos nesse lugar, até agora, 15 anos, e eu agradeci. Falei: Jesus, muito obrigado, porque tu me deste até o dia de hoje o privilégio de viver de amor, de comer de amor, de ter educado os meus filhos por causa do amor, de ter sustentado tudo na minha família por causa do amor, de ter até aqui sobrevivido mesmo quando eu fui contra toda a sensatez que eu mesmo tinha. Tu me sustentaste por causa do amor, por causa da gratidão de muitos, por causa da misericórdia de tantos. Eu só vivi de amor. Quando a minha mulher me encontrou, ela conheceu a minha alma e não me desprezou. E eu fui vivendo de amor. Fui sustentado pelo amor desde os 18 anos de idade. Eu nunca vivi de coisa alguma que não fosse amor. Eu não tenho uma única história para contar de algo que eu vendi. Eu nunca vendi nada. Até os meus livros, eu não sei quanto custam, sempre venderam por mim. A Judite, que cuidou da minha editora há anos, sabe que isso nunca veio para mim. Marcos Sinas, muito conhecido no mercado editorial cristão, sabe que eu nunca recebi nada, eu só dei milhões de coisas, de livros, de fitas. O Edivaldo, que distribuiu milhares, talvez milhões de fitas cassete naquele tempo, DVD depois.
Nunca vi nada, nunca recebi um tostão de coisa alguma. Agora, eu sempre vivi do amor dos outros. Porque eu dava, porque eu jogava nas águas, porque o que eu tinha eu devolvia. O fluxo do que retornava nunca cessou. É um princípio. O fluxo do que retornava nunca cessou. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte, olha só. Lança é despojamento, tudo tem a ver com despojamento. Lança. Você abre mão do seu pão, lança. A sequência é reparte. Reparte. Outra vez é generosidade, solidariedade, dadivosidade, graça. Reparte. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Vejam a antilógica mundana de Jesus. O mundo diria: guarda, poupa, esconde, porque os dias são muito maus e você não sabe o mal que ainda virá sobre a terra. Então, esconde o máximo que você puder, guarda. Aí vem o Deus da fé e do evangelho e diz: reparte. Porque se você tem, saiba que tem gente que não tem. Então reparta com quem não tem. Reparta, porque o mal pode ficar ainda muito pior. E se você repartir, você está fazendo um investimento no futuro. Tem muita gente com quem eu reparti anos e anos e anos e anos a fio. E que se tornaram pessoas que me ajudaram a vida inteira a manter meu ministério. Às vezes a gente dá um pão e recebe uma padaria. Você reparte agora, não tendo nada, mas todo mundo vê que você deu o que você pôde. Depois você fica doente, eles estão fortes, eles te carregam, e eles te alimentam, e eles te protegem, e eles te ajudam. O tempo todo o Evangelho nos ensina a crer e a não andarmos ansiosos por nada, a crermos na provisão de Deus. Vive o dia de hoje com gratidão e saiba que o dia de amanhã não será um dia de inação e nem de inanição. Vai fazendo tudo a cada dia e reparte, porque o único dia que existe é esse dia de hoje. Faça isso. Não tem segredo. Você está pensando que dá para guardar? Nessa pandemia, eu tenho assistido a partida de gente que tinha muito, mas, de repente, morre e vai por uma vala onde nem a família pode velar direito o corpo. Você pode ser dono de um mausoléu, mas vai ser levado para lá por estranhos. E 2, 3, 4, 5 pessoas da família. Meu Deus! Ninguém sabe que mal sobrevirá amanhã. Foi por isso que Jesus disse para viver o hoje, 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 hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje vem o teu reino, hoje seja santificado o teu nome. Tem um hoje em cada coisa que Jesus diz ali. Hoje perdoa os meus pecados, assim como eu hoje perdoo os pecados dos que pecam contra mim. Me livra das tentações de hoje. Eu não estou preocupado com as tentações de amanhã. Eu tenho que vencer as de hoje, o mal de hoje. E Jesus disse: orando assim, não andem ansiosos por coisa alguma, porque basta cada dia o seu próprio mal.
Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra quando estão carregadas. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ou seja, Jesus diz, existem fenômenos, existem circunstâncias que estão para além do homem. Nuvem cheia, vai chover. Nuvem nenhuma, não vai chover. Se a árvore caiu para o norte, vai apodrecer lá. Se caiu para o sul, a mesma coisa. Então, ainda existe na vida esse elemento da chamada casualidade, do fenômeno casuístico, do fenômeno da casualidade, do fenômeno do livre-arbítrio fenomenológico da natureza. Então, você não tem poder de coisa alguma. Faça o que você puder agora, hoje, enquanto você é vivo. E aí o texto prossegue e diz, quem somente observa o vento, aquele cara que acorda, abre a janela e diz, hoje eu não vou fazer nada, não, vai chover, tem uma nuvem lá atrás, depois eu vou, começo a semear, aí a chuva cai, aí, meu Deus, eu vou molhar, eu estou com um sapato furado, eu não vou semear, não, meu rastelo está quebrado, ai, ó dia, ó hora, ó mês, ó ano, ó azar, ai, 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 meu Deus, esse cara, nem Deus consegue ajudar. Foi o que Jesus disse, quando disse àqueles religiosos que reclamavam de tudo. Ele disse, olha, vocês são pessoas que nem Deus consegue atender. Porque Deus mandou João Batista, que era um cara serião, e vocês o rejeitaram na seriedade dele. Aí depois Deus me mandou a mim, o Filho do Homem, que como, bebo, me alegro, rio de piadas, sou bem-humorado, acolho as pessoas, e vocês não gostaram, porque eu sou assim feliz e felicitante. Aonde eu chego, a graça se esparrama. Vocês não gostam de nada. Essas pessoas assim, nem Deus consegue ajudar, porque você não se deixa ajudar. Paulo, por exemplo, foi arrombado pela luz divina na estrada de Damasco, porque ele estava se ajudando naquele desespero de querer encontrar cristãos para matar. O que subjazia no inconsciente dele era aquele desespero de encontrar o Cristo, cujos discípulos ele estava matando. Foi por isso que Cristo veio ao encontro dele. Não foi só para poupar cristãos, porque houve milhões que morreram depois sem nada miraculoso daquele jeito. Foi para poupar a Paulo no seu desespero de sede de Deus. Quem somente observa o vento nunca semeará, nunca vai ter nada. Você que está aí reclamando, que diz que manda o currículo para lá, para cá, que ninguém te chama, não vão te chamar não, cara. Só se você for um gênio. Mas você não é. Então, quem não é gênio tem que andar, correr atrás, tem que bater na porta, tem que telefonar. Se não pode ir por causa de fragilidade física, use os meios telemáticos, se comunique, tente criar alguma relação pessoal, se apresente, mostre seu rosto, fale, converse. É gente assim que segue em frente na calamidade. Não são aqueles que ficam olhando o vento, a pandemia, se tem vacina ou não tem vacina. Quando me disseram que vinha a pandemia, eu não quis nem saber. Eu passei a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque eu não posso deixar minha família sem sustento, meus netos sem escola, faculdade, tudo que eu tenho de compromisso, eu e minha mulher, com todos os filhos que ainda precisam da gente aqui e ali, eu fui correr atrás sem poder sair de casa.
e dar cursos, e gravar cursos, e oferecer para as pessoas aquilo que com que eu como, bebo e vivo. Em vez de ficar olhando. Eu não tenho tempo para perder com a nuvem que vai trazer chuva, nem com aquilo que já está feito. O que já está feito, já está feito, como diziam os meus avós. O que não tem remédio, meu filho, remediado está. Eu sempre criei na verdade desse dito popular. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca vai colher, ceifar, porque vai sempre adiar, vai procrastinar, que é a palavra da hora. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, hoje em dia a gente sabe. A ciência nos mostrou isso hoje. Toda noite a gente sabe mais ou menos o caminho do vento. Com alguma previsão, algumas vezes dá para prever, com uma semana ou duas de antecedência, que Jesus disse que era normal. Meteorologia. Ele disse, vocês olham a nuvem, o céu e o vento, vocês sabem se vai fazer sol, se vai chover. Vocês são capazes de prognósticos meteorológicos. E a humanidade se tornou cada vez mais. Então, hoje a gente consegue prever algumas coisas, mas ainda somos assombrados pelo volume, pela força, pela quantidade, ou mesmo os vulcões mais monitorados, de vez em quando há algum que não estava nas previsões e que explode. Tsunamis nos corações dos mares, rachaduras no âmago da terra, que estremecem tudo, que movem o mundo e que causam calamidades. Isso os nossos serviços de meteorologia não conseguem prever com as previsões com as quais eles falam de segunda a sexta-feira, ou no máximo até terça que vem. E aqui, nesses dias, ninguém sabia qual era o caminho do vento. Hoje a gente sabe, tem até nome, apelido. Alguns de nós já até guardamos alguns apelidos meteorológicos. Naquele tempo também não se sabia como se formam os ossos no ventre da mulher. Hoje a gente sabe tudo, a gente sabe se é homem ou se é mulher no exame de sangue. A gente conhece o genoma humano. Então, quanto mais a gente sabe, pior fica para nós. Porque há perdão para quem não sabe, mas não há desculpa para quem, sabendo, não quis saber o que soube. Semeia, portanto, pela manhã, já que a gente não sabe de quase nada. Às vezes sabe que o filho é homem, é mulher, mas às vezes quando nasce a gente tem surpresa até hoje, com condições anômalas. Muitas vezes se consegue prever antes, muitas vezes, com toda a tecnologia, nem hoje ainda se consegue prever tudo que pode acontecer com o filhinho nosso que vai nascer. Porque a gente não sabe. A gente celebrou a passagem de 2019 para 2020 aqui em casa, com filhos e amigos felizes, brindando, graças a Deus. Esse ano está passando, tomara que 2020 seja menos horrível quanto foi 2019, que já tinha sido um ano horrível, de brigas, de ódios. Aí vem a pandemia, o maior espetáculo de tragédia natural desde há 100 anos atrás nesse país. Desde a gripe espanhola. A gente não sabe.
Aí tem gente aqui dizendo, Caio, é justamente por isso que você está me ensinando, está dizendo, está me reforçando a convicção de não dar nada, de ser um avaro, de guardar, de esconder, de evitar que qualquer um saiba, de não compartilhar coisa alguma, porque já que eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu prefiro não saber o que vem amanhã com muito poder na minha mão, do que só com o crédito da generosidade investida na vida, no coração das pessoas, no bem que eu posso fazer a quem tem menos do que eu. Essas semeaduras de graça. Desculpa, eu confio mais na grana do que na graça. Eu vi muita gente que confiou mais na grana do que na graça, que ficou pelo caminho. Eu me arrebentei todo quando eu estava com 43, 44, 45 anos de idade, já velho, de tanta experiência. E eu não fiquei com dinheiro nenhum, mas a graça de Deus permaneceu comigo. Eu vi muita gente que de lá para cá, cheios da grana, se arrebentaram. E Deus, dia a dia, continua fiel para com a minha vida. E a graça dele é melhor do que a vida. É o melhor tesouro. Por isso eu semeio pela manhã a semente. Semeio à tarde, não dou repouso à minha mão. Semeio à noite. Semeio quando eu puder, porque eu não sei qual das sementes prosperará. Ainda tem isso, eu não sei qual vai ser a resposta. Não sei qual vai ser a reação, então eu faço. Enquanto eu tiver oportunidade útil, eu vou semear. Para mim, oportunidade útil é lucidez. E saúde mínima para, de algum lugar, falar e pregar. Pode ser aqui. Pudesse ser que eu nunca mais conseguisse sair de casa, mas o evangelho continuaria livre, alcançando pessoas como você. É porque eu não sei o que virá amanhã que eu dou tudo que eu tenho hoje. Porque eu não quero que o dia de amanhã seja um dia que apenas me batize sob o auspício da avareza e da dureza de coração. Uma coisa é a moderação cautelosa de quem é responsável para com aqueles a quem sustenta e de quem cuida. Outra coisa é a incredulidade que endurece o coração e que mata todo espírito de graça e de generosidade na gente. Semeia, semeia, porque tu não sabes qual é a que será boa. Doce é a luz e agradável aos olhos o ver o sol, mas a vida não é assim o tempo todo. Ainda que o homem, a mulher, que o ser humano viva muitos anos, tente buscar regozijar-se em todos esses anos. Não procure a dor, a angústia, a melancolia. Elas já têm o poder de nos acharem, mesmo sem que as busquemos. Não busque a depressão como mídia de comunicação do seu afeto, porque você pode ficar viciado nisso. Não busque a tristeza como semblante para impressionar o próximo, porque pode ser que ele vire uma máscara que moldeie as emoções do seu coração e você se torne, de fato, um ser empedradamente triste. Não, mesmo que você viva 100 anos, tente se regozijar no dia de hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Repita comigo.
Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ainda que você viva muitos anos, regozije-se. Seja alegre. É grato ao Senhor, como diz Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é agradável diante de Deus. Regozije-se em todos os dias da sua vida. Lembre-se, todavia, que há dias de trevas. Por isso, não faça álbum das trevas. Faça álbum dos dias de luz. As trevas já têm o poder de quererem nos tatuar e têm o poder do engano de dizer que elas durarão para sempre, como a depressão, como a tristeza, como a melancolia, como a angústia. Mas é mentira. Você pode sair disso, como eu tenho visto milhares ou até milhões de pessoas saírem quando creem na palavra da fé, rompem com a mortalha nas suas cabeças, com a tenda da escuridade. E aí aproveitam a vida como podem. E se você puder, ria da própria tristeza. Como Paulo nos ensinou, é um princípio do Evangelho, rir da morte. Foi Paulo que nos aconselhou em 1 Coríntios 15 a cantarmos um hino que naqueles dias era cantado na comunidade primitiva, no primeiro século, baseado em Isaías. Eles cantavam pensando na ressurreição de Jesus. E que dizia, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Esse é o cântico que a gente tem que cantar na frente da tumba. Quando eu estiver morto em algum lugar, mesmo que você esteja longe, se você souber, diga, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, porque o Caio foi liberto do pecado e da lei por Jesus Cristo, em quem nós temos a vitória. Esse é o Espírito. Não busque, não namore a dor, porque ela é uma amante perversa e ela adoece o ser da gente. Por isso, regozije-se em todos os dias da sua vida, porque serão muitos. Aproveite todos eles, contudo, lembre-se de que há dias de trevas. E quando esses dias chegarem, não fique surpreso. O Evangelho me ensinou a crer que eu estou num mundo de trevas, andando num caminho de trevas, tentado pelo príncipe das trevas, seguindo e vivendo num mundo de fluxo de maldade, de perversidade, de egoísmo. Então, já que eu sei que Jesus me disse que no mundo eu teria aflições, o que eu faço? As aflições são inevitáveis, então delas que cheguem, eu não aguardo nenhuma, eu não espero nenhuma, eu não oro contra nenhuma, eu não penso em nenhuma, eu vivo sem nenhuma, elas não existem para mim, como uma produção do meu pensamento, de jeito nenhum. Agora, por outro lado, nenhuma delas é surpresa para mim, sinceramente. Nenhuma. Se chegar uma notícia que o Braulio interromper e disser, Caio, olha, o Kim Jong-un desenvolveu um míssil intercontinental
e acabou de jogá-lo na direção do Japão, vai cair em 5 minutos e não tem como contra-atacar, o Japão vai explodir. Isso é uma possibilidade da qual eu cogito há muitos anos. Muitos anos. Como quando a atual governança tomou posse, eu fiquei com muito medo de que a gente agora sim se tornasse uma Venezuela. Fechados para o mundo, emburrecidos, desconectados, párias mundiais, em processo de decadência. E se até agora eu estou no lucro, nós estamos no lucro, podia estar ainda muito pior e pode ficar muito pior. Não há limites para piorar. No entanto, eu não tenho nenhuma expectativa a respeito do pior. O pior que se vire para se materializar, eu vou lutar contra ele, com a minha melhor atitude, com a minha melhor alegria, com a minha melhor positividade, com a minha melhor esperança, sabendo que esses dias chegam mesmo. Eu já fui visitado por muitos dias de trevas. Eu sei que eles são muitos, sei que eu ainda terei muitos. E sei também que a gente não deve dar bola para as trevas, para os dias maus, sabe por quê? Porque os dias maus também são vaidade. Quando a gente vai ficando velho, uma coisa boa de envelhecer, pelo menos para mim, que estou curtindo ficar velho, uma coisa boa do envelhecer é a sabedoria. Porque a tua própria vida vai virando uma bíblia de histórias. Outro dia eu estava conversando aqui com meu querido amigo Ed René, e ele viu a minha biblinha aqui, que ele conhece há 40 e tantos anos, e eu falei, cara, eu e ela estamos ficando cada vez mais orgânicos. Aliás, eu falei cada vez mais jungidos. Jungidos, não é ungidos, é jungidos. Ajuntados, conjuminados, ajuntados, jungidos. Aí ele falou, vocês estão ficando cada vez mais orgânicos. E eu falei, essa é a palavra, meu mano. Cada dia eu sinto que a minha vida virou uma Bíblia também. Eu vejo todas as histórias da Bíblia na minha vida, quase todas. Eu já vivi muita coisa, experimentei com essa palavra na minha mente, no meu coração, experimentei tudo que eu vivi. Todas as loucuras, todas as perdas, todos os pânicos, todas as ameaças, todos os empobrecimentos, toda a fragilidade, todo o desrespeito, toda a desmoralização, toda a tentativa de abaterem, de eliminarem, de te calarem, de te apagarem, de te esconderem. Enfrentei injustiças de todos os tipos, inclusive de prisão. E eu estou aqui. As trevas que se virem. Eu sou um filho da luz. E é para isso que eu estou aqui. Senhor, que essa palavra abençoe, que ela tenha sido imprescindível para o coração de todos os que a ouviram e de todos os milhares que ainda a ouvirão, em nome de Jesus. Amém e amém.